prazer para quem ainda não me conhece. Queria primeiramente aí, parabenizar a organização do evento pelo dia de hoje, um dia muito importante. A gente encerra parte de um ciclo aí que foi o ano de levantamento e vem mostrar algumas informações para vocês. A minha mensagem que eu quero passar hoje é como é que está os custos de produção do ponto de vista do produtor independente, do fornecedor de cana-de-açúcar, e o Haroldo, depois, na parte da tarde, vai complementar com a parte de usinas, né? Então, depois que o Zé Carlos já fez a parte difícil, que é falar o que vai acontecer daqui para frente, eu fico com a parte fácil, que é analisar o que aconteceu, que foram os custos de produção. Então, eu estou olhando para o que aconteceu nos últimos 10 anos, no caso aí são alguns dados que eu trago para vocês. Então, esse slide aqui acaba sendo um padrão da minha apresentação, né? Por que controlar custos de produção? Tá? Então, em uma atividade onde eu não tenho controle do meu preço, tá? É um mercado de commodities, assim como são grãos, se eu não sei quanto custa a minha matéria-prima, qual que é o custo de produção, eu não sei se a minha atividade está sendo rentável ou não, eu não sei se ela está dando lucro ou prejuízo. Então, esse é o ponto que eu gosto de destacar, né? E por que eu começo a minha apresentação com isso? Porque a gente roda a produção de cana-de-açúcar todo ano e sente uma carência enorme dos produtores no sentido de controle de custo de produção. Tá? 80%, 90% dos produtores acabam não controlando de forma efetiva os seus custos de produção, então eles avaliam a sua atividade com base no fluxo de caixa. Em resumo, se a conta está no azul, é porque a atividade está dando lucro, está positiva. Se ela está no vermelho, é porque ele está endividado. É como se um cara recebesse o salário dele no começo do mês, se ele conseguiu passar o mês inteiro e sobrou dinheiro, o estilo de vida dele está legal. Tá? Então, isso pode ser um perigo para a gestão da atividade como um todo. Então, está aí o nosso questionamento, né? O principal gargalo hoje do produtor, o que é? É de gestão. De gestão. Tá? Então, o nosso problema é de gestão, do produtor também é de gestão. Então, o trabalho ele é direcionado nesse sentido de auxiliar o produtor aí, na gestão da sua atividade. Quem são as instituições responsáveis? Então, a Débora colocou inicialmente o projeto de levantamento de custos, ele se iniciou na safra 2007-2008, tá? Então, quase mais 10 anos aí que nós já temos o levantamento. E ele começou pela CNA, Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, tá? Através do projeto Campo Futuro, que faz esses levantamentos, não só para cana-de-açúcar, para grãos, para pecuária, para fruticultura, etc. Então, durante 8 anos, a CNA foi a principal, o sponsor aí do levantamento. E, felizmente, a Orplana, há 2 anos, entrou aí como um apoiador da pesquisa. Tá? Isso foi muito importante, porque a nossa amostra aqui ficava em torno de 15 a 20 pontos amostrais todo ano, saltou aqui para 43 pontos amostrais de levantamento de custo de produção com produtores. Tá? Então, acho que é um dos maiores, se não o maior, levantamento realizado nessa natureza. Tá? Se a gente pegar aqui, desde o começo, mais de 200 painéis, né, que são levantamentos de custos, já foram realizados. Tá? Mais de 2.000 produtores já participaram da pesquisa. Tá? Então, é uma pesquisa que vem sendo cada vez mais reconhecida e mostrando uma solidez. Então, está aqui um pouco na nossa distribuição geográfica, né? Aonde são realizados esses pontos amostrais. Então, cada ponto desse é onde a gente faz o levantamento de custos. Então, lógico que tem uma concentração maior aqui na região Centro-Sul e alguns pontos amostrais na região Nordeste. Tá? Só mostrando um panorama de como é feita a pesquisa. E aí estão algumas fotos. Então, eu gosto de falar que esses aqui são os meus cúmplices. Né? Então, se eu for mostrar informação errada, todo esse pessoal aqui está errando junto comigo. Tá? Então, algumas fotos de painéis que a gente realizou, a equipe vem realizando, não deu para colocar de todo mundo, mas só para ter uma ideia da quantidade de pessoas que é mobilizada para a gente ter esse levantamento de informação. Tá? É uma coisa bastante complexa, dá um trabalho danado. E depois que eu mostrei um pouco como é que é feito
o levantamento, como é que, uma parte mais introdutória, eu vou passar para os valores de referência. Tá? Então, por que eu destaco referência? Até pela forma com que é conduzida a nossa coleta, né? Eu não faço o levantamento de cada produtor, eu faço uma reunião e estimo um produtor, né? Os números podem não, tem alguma distorção com a sua realidade. Não é para pegar os nossos números aqui e falar, bom, o meu custo de produção é X reais por tonelada de cana ou o meu custo de colheita é X. Então, tem que tomar um pouco de cuidado como é que é feita a interpretação dessas informações na sua tomada de decisão. Isso aqui é um valor de referência, é um valor de benchmarking para você comparar com os seus dados. Tá? Então, está aí o seu Madruga. Né? Os custos de produção aumentaram. Se a gente olhar a última década de produção, será que o custo de produção de cana-de-açúcar pelo produtor aumentou? Então, esse é o enfoque que eu quis dar na apresentação. Né? Então, se a gente pegar desde a safra 2007, 2008, até a safra atual aqui que nós estamos fazendo acompanhamento. Tá? A barra cinza são valores nominais, e aqui em cima, a curva verde, são valores deflacionados. Né? Então, quanto que se gasta hoje para fazer a formação do canavial? Em torno de R$ 7.000 por hectare. Esse é o valor de referência que nós temos aí para a formação do canavial. E se a gente comparar, né, a variação acumulada ao longo dos anos, né, se eu trabalhar em valores reais, teve uma variação acumulada ao longo dos últimos 10 anos de 25% no custo de formação do canavial. Ou seja, o custo aumentou na última década 25% para se plantar o mesmo canavial. Tá? E esse é um número que chama atenção. Por quê? Tá? Eu tenho uma série de fatores, lógico, que impactam nisso, tá? Mas o principal motivo é uma questão técnica que a gente observou. Né? Então está aqui, ó. Se a gente acompanhar a evolução do plantio mecanizado pelo produtor, né? Ela veio aumentando ao longo das safras. Na última safra vem caindo pelos nossos registros, mas o que acontece? A utilização de mudas, ela aumentou. Então, por questões técnicas, está utilizando mais muda no plantio. Esse é o principal motivo para que eu tenha essa variação aqui, se a gente comparar esse período. Tá? Então, a forma com que é conduzido o plantio foi o principal ponto com que eu tive um aumento de custos na formação do canavial. Os tratos culturais de cana-soca, por sua vez, se a gente fizer a mesma análise, né, na barra cinza, valores nominais, e na linha verde, aí, valores reais, eu tive uma variação acumulada de 10% se a gente utilizar o último ano como referência. Ou seja, o que foi investido em tratos culturais de cana-soca, né, os custos aumentaram aí, e uma variação acumulada em torno de 10%, uma variação bem menor se a gente comparar com o plantio. E onde eu tive os principais aumentos? Né? Quanto que eu tive de investimento pelo produtor nos insumos de produção. Então está aqui o quanto que o produtor investiu na questão de corretivos. Tá? Então, uma variação acumulada real aí de 10%. Fertilizantes, uma montanha-russa aqui, né? Mas se a gente pegar os anos de pico, os anos de baixo, uma variação acumulada real em torno de 6% foi o que aumentou o investimento, não vou falar preço, tá? O quanto o produtor gastou em um hectare para fazer, por exemplo, a adubação. Tá? Esses são os números aí para corretivos e fertilizantes. O que mais chama atenção, se a gente considerar, não é nem isso. Né? O herbicida teve uma variação acumulada de 41%, e aqui é onde pegou. Né? Se a gente comparar aqui a safra de 2007, 2008, que a gente vem vindo aí, praticamente dobrou o investimento feito na lavoura com o uso de inseticidas, ou seja, uma variação acumulada real em torno aí de 110% do investimento feito com herbicidas, tá? Com inseticidas, me desculpem. E se a gente pegar e comparar na média o quanto que é gasto, né, investimento com insumos pelo produtor, na média, eu desconsiderei o diesel aqui, tá? Por quê? A forma de coleta, a maior parte dos produtores eles acabam terceirizando a colheita e muitas vezes o plantio. Então, não consigo identificar
o quanto realmente que é gasto de diesel diretamente na produção. Tá? Então, por isso eu tirei da análise e trabalhei só com aqueles que a gente colocou. Né? Então, de tudo que é gasto com esses insumos, 10% são corretivos, 42%, 40% são fertilizantes, herbicidas 15%, inseticidas 13% e mudas 20%. Né? Qual que é a leitura mais dinâmica que eu faço disso? Né? Antes de brigar lá com o pessoal de herbicida, presta atenção mais no preço do fertilizante, tá? Nas negociações de fertilizante, e na quantidade de muda utilizado dentro do seu processo. Esse acaba sendo aí os seus gargalos operacionais hoje. Depois que melhorar isso, é lógico que a participação relativa dos outros vai aumentar, mas esses são os pontos de maior atenção que eu vejo aí pelo produtor. Tá? Para quem gosta de número mágico, quais são os intervalos de investimento desses insumos para a safra 2017-2018. Né? Então, na média, se investe aí R$ 125 por hectare com corretivos, 545 com fertilizantes, 180 com herbicidas e R$ 193 com inseticidas. E aí tem um reflexo dos sistemas de produção, né? Uma variação tremenda dependendo da região produtiva que você está. Então, produtores que investem mais aqui, por exemplo, no caso de fertilizantes, e produtores que investem menos. Tá? Então, esse é o nosso quadro resumo, no caso de insumos, para a safra 2017-2018, valores acumulados aí até setembro. O levantamento ainda está em andamento, algumas associações elas faltam ser contempladas, mas aí eu posso falar que uns 90% já foi realizada a coleta. Em termos de custos de colheita, se a gente fizer a mesma análise, né? Valor cinza aqui, valores nominais, e a linha em valor real, nós tivemos aí uma variação acumulada de apenas 7% no custo da colheita. Né? Então, o valor aí já faz algumas safras que ele está próximo dos R$ 30, R$ 31 por tonelada de cana. Esse é o nosso valor de referência que nós observamos. Bom, antes de entrar na ponderação dos resultados, eu gosto sempre de colocar essa consideração, né? Qual é a unidade que eu utilizo para avaliar o meu custo de produção, reais por hectare ou reais por tonelada, e eu gosto sempre de colocar esse exercício aqui para a gente melhorar a análise. Né? Se eu olhar sob a ótica de custo reais por hectare, qual que é o produtor mais eficiente, aquele que tem o menor custo de produção? É o A ou o B? O A, certo? Só que reais por hectare é uma unidade que a gente pode utilizar para fazer a avaliação econômica da minha produção? Não. Certo? Por quê? Depende da produtividade que eu tenho, vai refletir no meu custo de produção. Tá? Então, esse aqui gastou menos, produziu menos, mas mesmo assim, vocês concordam comigo que ele tem um custo de produção inferior ao do produtor B? Então, quem que é mais eficiente, o A ou o B? O A. Só que o produtor de cana, se ele entrega cana, seguindo o pagamento do sistema TR, por exemplo, ele entrega tonelada de cana por hectare? Não. Ele entrega o quê? Quilos de ATR por hectare. Então, qual que é a recomendação, né, quando a gente vai trabalhar com custo de produção? É você relacionar isso com a qualidade da matéria-prima que você está entregando, para daí ter a análise do custo em reais por quilo de ATR. Ou seja, se esse camarada aqui, né, ele investiu mais, tem um custo de produção em reais por tonelada maior, só que, não sei, ele fez algum manejo varietal mais eficiente, aplicou algum tipo de produto e subiu o ATR dele, em reais por quilo de ATR, ele é mais eficiente, ele está tendo o menor custo de produção. Tá? Então, eu gosto de chamar a atenção para um ponto aqui. Custo de produção alto não é sinônimo de ineficiência. Tudo depende da produtividade que você vai ter. Você tem que procurar buscar o ótimo, como o Romão colocou na palestra anterior. Então, essa é a relação que deve ser observada. Tá? Então, feito isso, aí está a evolução do custo operacional de produção na última década em reais por quilo de ATR. Então, se eu pegar tudo lá, preparo de solo, formação do canavial, tratos de cana-planta, colheita, fazer as devidas ponderações, né, sem incluir a terra na análise, estou trabalhando com custos operacionais, então não estou considerando custo de oportunidade, né, nós tivemos uma variação acumulada nos últimos 10 anos em torno de 16% em valores reais.
ou seja, o retrato da última década de produção, que ficou 15% mais caro, 16% mais caro, produzir a cana-de-açúcar. Esse foi o aumento de custos que a gente teve. Reflexo, sobretudo, das variações lá de investimento com corretivos, investimento com fertilizante, aumento do custo de plantio, tudo que eu mostrei nos slides anteriores. Então, esse daqui é o comportamento que a gente tem. Valores acumulados, de novo, aqui até setembro, para a safra vigente. Pois não. Vai lá. Vou mostrar um pouquinho para frente aqui. Esse é o segundo aspecto. Além do aumento de custos, a produtividade ela acabou caindo. Tá? Ou variando um pouco, como o Zé Carlos ele, colocou. Então, está aí, ó, é o slide seguinte, na verdade. Então, ó, além do aumento de custos, eu tive uma queda na produtividade. Então, se a gente considerar o histórico, os valores estão um pouco diferentes com o dele, dado a base de dados, né, mas eu tive uma variação aqui acumulada de menos 6%. Ou seja, eu aumentei o meu custo de produção e ainda diminuí a quantidade de ATR produzido. É por isso que o meu custo de produção ele subiu. Ou seja, eu estou gastando mais para produzir e produzindo menos. E aí, esse foi o reflexo. Tá? Apesar disso, eu gosto de colocar aqui, apesar das variações no ATR, né, isso aqui é uma outra visão, qual que é o desafio a ser buscado pelo produtor? Não tem jeito, quer baixar o custo de produção? Tem que aumentar aqui a quantidade de ATR produzido por área. Lógico, eu tenho variações em termos de sistema de produção, mas não tem jeito, né? Quanto maior a minha quantidade de ATR produzido pela área, a tendência é que o custo de produção ele cai. Então, esse é o desafio, a mensagem que a gente passa para a produção. Né? Na verdade, não é segredo, é desafio, porque todo mundo sabe isso. Aumentou a produtividade, o custo tende a cair. Bom, volta o seu Madruga. Né? Felizmente, nesse período, o custo aumentou, só que o preço acabou aumentando uma taxa maior. Né? Então, se a gente fazer a análise dos preços no mesmo período, nós vamos ter uma variação acumulada real aqui de 37% ao longo desse período. Né? O que é interessante? Olha a montanha-russa de novo aqui. O que não pode é o produtor planejar sua atividade, fazer um investimento que vai ficar 5, 6, 7 anos, em anos bons aqui, né? Como esses anos de preço. Então, qual que é a recomendação que a gente faz? Vai trabalhar com o planejamento da atividade, fazer ali os seus cálculos de custo de produção, de investimento, trabalha com o valor médio. Tá? Na média, esse é o valor do ATR ao longo dos 10 anos, 0,5824. Tá? Então, esse é o valor que nós indicamos, aí, caso você não tenha uma análise, olha para trás, né, para planejar o futuro. Então, valor de planejamento, esse daqui. Então, isso daqui é que segurou um pouco, né, não deixou a situação ficar tão feia, foi o aumento de preço, porque aumento de custos teve. Então, se a gente fazer a comparação do preço com o custo, tem a geração da margem líquida. Né? Então, em azul aqui é a mesma informação do preço, né, em valores reais, e aqui a variação do custo operacional. Então, se a gente olhar na última década, acho que apenas a primeira safra aqui é que amargou, a primeira e a safra 2009-2010, é onde não gerou caixa ao produtor. Ou seja, os preços foram suficientes para cobrir o custo operacional do produtor. Ou seja, se ele olhou na conta do banco, está dando azul. Tá? Esse foi o retrato da última década. Então, se a gente fazer um outro tipo de análise, né? Aqui eu tenho as mesmas informações de margem líquida, como eu disse. Se eu correlacionar com a produção de ATR que eu tive por hectare, na média, nos últimos 10 anos, o que sobrou ao produtor por hectare foi uma margem líquida de R$ 416, R$ 400 por hectare de margem da produção. Tá? Uma acumulada de R$ 4.584, R$ 4.500 por hectare. Tá? Esse foi o retrato acumulado, então, da última década. Bom, e aí que vem o pega. Né? Se você for analisar a sua atividade como um investimento, ou seja, for considerar os seus custos de oportunidade, especialmente a terra, aí que o cenário ele se inverte um pouco. Né? Então, novamente, aí,
eu tenho a barra do preço em azul e a barra do custo, a linha do custo, me desculpe, em vermelho. Como é que a gente faz a aproximação aí do custo de oportunidade? Se o produtor não estivesse produzindo, ele poderia estar arrendando, seguindo os contratos de arrendamento da região. Então, esse é o custo de oportunidade que a gente calcula. E o que nós observamos? Quando eu coloco a terra na jogada, não teve um ano aí que o preço foi suficiente para cobrir o custo total de produção. Talvez o melhor cenário que a gente tem foi na safra passada, aí, que eu tive um preço de ATR legal. Tá? Então, essa é a realidade quando se incorporam os custos de oportunidade. Né? Na média, se a gente pegar o lucro que ele teve por hectare, deu um prejuízo, na verdade, aí, em torno de R$ 850, R$ 900 reais por hectare de produção. Esse foi o cenário ao produtor. Tá? Então, aí, para quem gosta de quadro resumo, se eu pegar tudo que eu falei até agora, né? Aqui foram as variações acumuladas em termos reais de todos os aspectos de produção, então só a ATR caiu. Então, eu aumentei o meu custo para produzir menos. Felizmente, o que deu uma melhorada aí foi o preço. Tá? E aqui um segundo quadro resumo, como é que está o comportamento dos custos de produção para a safra 2017-18. Então, formação do canavial em torno de R$ 7.000 por hectare, trato soca em torno de R$ 1.640 por hectare, colheita R$ 31 por tonelada, administrativo R$ 400, gerando um custo operacional aí em torno de R$ 75 por tonelada ou 0,5641. Tá? Isso é agora, acumulado até setembro. Tá? Só que a safra fechou em termos de preço. Aí vem uma moça aqui que o Ismael Perina adora. Né? Olha lá. E se o preço continuar caindo? Qual que é a realidade ao produtor? Qual que é a realidade ao produtor? Tá? Então, a gente faz a simulação. Aqui um quadro resumo. Eu peguei um painel, peguei o painel de Guariba para fazer uma aproximação. Cada painel, lógico, vai ter uma realidade, mas basicamente é isso. Né? Se o preço cair, então aqui eu tenho o preço e aqui eu tenho a produtividade e no meio é a margem ao produtor. Né? Então, com o preço atual, o produtor só teria rentabilidade positiva em termos de margem líquida, ou seja, não colocando a terra ainda, se ele tiver uma produtividade média aqui a partir de 90 toneladas por hectare em 6 cortes, entregando 133 quilos por ATR. Tá? Então, realmente o desafio. Agora, se cair o preço, meu amigo, o 100 aqui já fica um gargalo. Né? Então, aqui entra também a questão do 100, a cana de 3 dígitos. Né? Qual que é o menor risco aqui, independente do preço, né, de produtividade? São canas de alta, né, produtividade. Esses são onde o produtor acaba tendo o menor risco. Agora, por exemplo, se tiver aí quanto que está a produtividade que o Zé Carlos falou? 73? Né? 70? Nem com a TR aqui a 0,70 vai pagar o custo de produção dele. Então, essa é a leitura que a gente faz aí do ponto de vista do produtor. Tá? Vale ressaltar que nenhuma informação que eu estou mostrando leva em consideração eventuais subsídios ou descontos que o produtor venha a ter. Tá? É o valor de custo mesmo. Então, depois, se ele tem algum desconto em termos de colheita, isso não é levado em consideração na apresentação dos resultados. E tudo isso que eu falei é custo de produção em área própria. E se o produtor paga arrendamento para produzir? Então, nada melhor do que colocar o seu barriga e o seu madruga de novo aí para ilustrar a questão do arrendamento, né, do aluguel da área. Tudo depende de onde ele está. Então, aí eu tenho uma distribuição de valores praticados em arrendamentos, né, valores de 10 toneladas por hectare, passando aí de 23 toneladas por hectare em níveis de contrato de arrendamento. Então, aqui na região Ribeirão Preto, Sertãozinho, né, uma alta competitividade, uma pressão, eu tenho contratos fechados aí, 27, 28, 30 toneladas por hectare, no caso de arrendamento. Agora, a pergunta que se faz é, se eu vou arrendar uma área pagando 30 toneladas por hectare, quanto que eu tenho que produzir nela para que ela seja viável? Né? Então, aqui um outro, só complementando o slide anterior,
Na barra cinza, eu peguei diversas regiões aqui. Né? Na barra cinza, na barra completa, como um todo, me desculpe, é quanto eu tenho de produtividade média na área. A barra cinza é uma produtividade saldo, descontando eventualmente aí o que ele vai pagar de arrendamento. Vamos pegar, por exemplo, a região aqui de Sertãozinho. Né? Então, a produtividade média foi 85 toneladas por hectare. Se eu pagar 25 toneladas por hectare de arrendamento, vai me sobrar 60 toneladas para eu pagar todos os outros custos de produção que eu tenho. A pergunta é, será que eu consigo pagar todos os outros custos com 60 toneladas por hectare? Com uma relação aqui, por exemplo, ó, de 30% entre arrendamento e produtividade, ou seja, 30% de tudo que eu produzo, eu deixo para pagar o arrendamento. Então, essas são as indagações que a gente faz. Né? Então, se eu fizer uma análise para o mesmo painel, né, com valor de preço histórico do ATR aí de 0,5824, produzindo 6 cortes, 133 kg por tonelada, com raio médio de 25, e uma área 100% arrendada, se eu pagar R$ 24 toneladas por hectare, me desculpe, é bom eu ter uma produtividade média ao longo do ciclo acima aqui de 130 toneladas por hectare para eu conseguir viabilizar a minha produção. Se eu não atingir isso, não arrenda, você vai estar tomando prejuízo ao longo do tempo. Tá? Então, esses são alguns tipos de análise que o produtor deve fazer quando ele tem uma tomada de decisão aí para arrendar uma área. Né? Então, são valores aqui expressivos para que compense a produção em área arrendada. Tá? Outra coisa, pequeno produtor é sinônimo de custo alto? E aí vem de encaixe com o que o Romão falou aí. Se a gente analisar o histórico, né, olha aí que legal. Então, aqui são todos os painéis que a gente fez ao longo dos 10 anos. Cada pontinho desse aqui é um painel. E aqui eu tenho o quê? A relação do custo operacional pelo ATR. E aqui do lado eu tenho o tamanho da propriedade. Né? Quanto maior a bola, maior é o módulo de produção. Se realmente a escala de produção fosse tão determinante assim, vocês concordam comigo que eu teria aqui bolinha pequena, ela vai aumentando? É possível identificar algum padrão aí? Não. É lógico que a escala de produção tem impacto no custo de produção, mas não quer dizer que escala alta, né, altas produções são sinônimo aí de baixo custo. O importante é o quê? Você se adaptar. E aí vem o que o Romão colocou da questão dos condomínios. Né? Colheita mecanizada, eu preciso de uma área de 1.000 hectares para viabilizar uma colheita. Se eu tenho 200, vamos pegar mais 4, 5 caras, tentar fazer um módulo único e melhorar a minha performance. Então, vem muito de encontro que ele falou. Né? Não é o mais forte que sobrevive, nem o mais inteligente, mas o que melhor se adapta às mudanças. Então, eu gosto bastante dessa frase e dessa daqui também do Einstein. Né? Insanidade é continuar fazendo sempre a mesma coisa e esperar resultado diferente. Então, vai de encontro com o que ele falou anteriormente. Então, qual que é o desafio ao produtor? Então, está aqui José Romão, né? Esse aqui é o nosso canavial. Eu tenho que buscar o quê? Produtividade, ou seja, produção de ATR por hectare e longevidade. Então, o que se deseja? Um canavial velho e produtivo. Esse é o desafio, tanto para o produtor quanto para a usina. Agora, o que deve ser ponderado é o quanto que eu tenho que investir para chegar nisso. Porque, às vezes, é melhor investir menos, produzir menos, só que a sua margem vai melhorar. E você só consegue ver isso se você tem a gestão da sua atividade. O nome que está aí no meio é gestão, aliando a capacidade técnica com a parte econômica. Beleza, pessoal? O que eu tinha para passar de mensagem para vocês era isso, e eu estou à disposição aí para eventuais perguntas. Obrigado.